Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do canal, da liturgia diária. Não é chamado liturgia diária, é o meu canal particular, mas neste mês de junho adentramos para o mês do Sagrado Coração de Jesus. E antes de iniciarmos com orações, essa parte introdutória que vai estar sempre grudadinha aqui com a liturgia e com meus pitacos, vamos recordar as intenções de oração do Santo Padre confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022. Para o mês de junho, dedicado pelas famílias, rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo para que com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. Então, e como eu disse, mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Inclusive, deixa eu ver, que dia que vai ser? Dia 24. Dia 24 é o dia do Sagrado Coração de Jesus, que é uma sexta-feira, e logo na sequência, dia 25, o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá? Então, Jesus está sempre perto, Nossa Senhora está sempre perto de Jesus, Jesus sempre perto de Nossa Senhora. Tá bom? Então, não esqueça essas datas. Tem também dia 16, o Corpus Christi, né? Não sei como é que vocês vão viver isso. Aqui provavelmente vai ter os tapetes, os tradicionais tapetes. Então, vamos lá. Vamos rezar, então, inicialmente para todo o mês, estimular, para o mês de junho, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Maria Alacoque. Se não me engano, essa oração concede indulgência parcial. E plenária, acho que no dia se for recitado no dia do Sagrado Coração, se não me engano, tá? E na sequência, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Glória ao Pai, também dedicando as nossas orações para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, a todos os sacerdotes e pessoas adoentadas, enfermas, e que estão precisando de todo o nosso esforço oracional para este mês, tá bom? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa e minha vida, minhas ações, meus trabalhos e meus sofrimentos, a fim de, no futuro, empregar tudo quanto sou e tenho unicamente para sua honra, amor e glória. É minha resolução irrevogável ser inteiramente dele e fazer tudo por seu amor, renunciando de todo o meu coração a tudo que lhe puder desagradar. Portanto, ó coração sagrado, eu vos escolho para único objeto de meu amor, para protetor de minha vida, penhor de minha salvação, amparo de minha fragilidade e inconstância, reparação de todas as faltas de minha vida e asilo seguro na hora de minha morte. Coração de ternura e bondade, sede vós minha justificação diante de Deus, vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Coração de amor, em vós ponho toda a minha confiança, de minha fraqueza e maldade tudo temo, mas da vossa bondade tudo espero. Consumi, pois, em mim tudo que puder desagradar-vos ou se opor a vós. Imprimi o vosso puro amor tão firmemente no meu coração que nunca mais vos possa esquecer, nem nunca possa de vós me separar. Coração sagrado, eu vos conjuro por toda a vossa bondade, que o meu nome seja profundamente gravado em vós, pois eu quero que toda a minha felicidade e glória seja viver e morrer no vosso serviço. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 22 de junho de 2022, 10ª semana do tempo comum, a cor litúrgica é a verde, e os santos do dia é São Thomas More e São João Fisher. Thomas More, provavelmente você já ouviu, caso você frequenta a livraria, se você é da parte de filosofia, talvez de história, sociologia, você já ouviu falar. Thomas More tem alguns escritos importantes, publicados também
que nem aquela coleção LPM Pocket, né? Ou seja, um clássico a ser lido, né, dentro da filosofia, do pensamento ocidental. O que me estranhou, assim, alguns santos realmente me causaram estranheza quando eu fiz a reconversão, quando eu descobri que pessoas supostamente comuns eram santos, né? Então, um deles é Thomas More. Bom, eu trabalhei em livraria, né? Eu vendia muitos livros lá, então sempre tinha algum livro dele, acabava, principalmente numa coleção que nem eu citei, a LPM Pockets, que é de bolso, tem várias obras, desde literatura, filosofia e tudo, e então eu sempre vi o livrinho dele lá. Santa Joana d'Arc também é outra que me causou muita estranheza ao descobrir que ela era santa, né? Então essa figura, só que se tornou santa até de uma forma de ter de uma parte tardia, né? Então isso é muito importante e talvez nos cause um pouco que essa estranheza nos cause um pouco de curiosidade, né? De saber mais da vida dessas pessoas e como que se tornaram santos, né? E o fato de se tornar santo, você deve saber, é uma caminhada longa até a pessoa ser declarada, essa alma ser declarada santa, né? Ontem eu vi um breve documentário, né? Se não me engano, sobre o dia 19 de junho, acho que foi isso. 19 de junho é marcado o dia em que foi canonizado São Padre Pio de Pietrelcina, em Roma, né, por São João Paulo II. E eu vou até falar um pouco de São Padre Pio um pouquinho, porque é um santo muito da moda, muito assim visado, todo mundo tem curiosidade, acha bacana, então é bom, é um momento de surfar na onda mesmo da fé, né? Tem coisas que eu não concordo muito, mas tem outras que é melhor aproveitar a maré, né? Então, o pouco que eu sei de São Padre Pio, primeiro, São Padre Pio já era frei, né? Já estava uma certa fama lá em São Giovanni Rotondo e recebe a visita do então padre Karol Wojtyła. Isso está no filme, né? Tem um filme que é distribuído pelas Paulinas, São Padre Pio, passou também na TV Evangelizar. E eles fizeram uma amizade. Inclusive no filme é citado que o Padre Pio tem uma visão de que, nossa, eu tenho que tratar bem essa pessoa, que ele vai ser futuramente um papa, né? E que bom que não foi um qualquer papa, né? Um papa santo. E aí faz uma amizade, padre Karol Wojtyła se torna bispo e começa a manter comunicações por cartas. E várias vezes as pessoas lá na Polônia, lá na região da diocese ou arquidiocese, não sei, não lembro qual, eu não sei qual que era o reduto do bispo Karol Wojtyła, pediam orações e o Papa, quer dizer, o bispo, então bispo, né, Karol Wojtyła, escrevia muitas cartas pedindo, meu amigo Padre Pio, reze por esta alma, por assim, 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 é uma senhora que precisa de orações por esse motivo e tal. Fora que Padre Pio recebia muitas cartas, muitas. Era praticamente, tinha que acionar todos os anjos do celeste para poder ler todas aquelas cartas, né? E muitas vezes eram atendidas. Muito bem. São Padre Pio passou pelo processo da Inquisição, não foi queimado, mas ele foi impedido de celebrar missas, porque diziam que ele que provocava as feridas nas mãos. Eram missas longas, por volta de 2 horas cada missa, mas assim, movimentava a região, né, de fiéis, de pessoas que queriam estar ali com o Padre Pio. Então, por algum motivo, demorava bastante. Não, por algum motivo nós sabemos, né? A graça de Deus. Ele fazia com o maior cuidado do mundo a missa, depois foi impedido, enfim, teve o falecimento dele na década de 60, se não me engano. Diziam que ele morreu mesmo, né, gente? Em odor de santidade, diz que saía perfume de rosas no corpo dele.
Quando ele faleceu, os estigmas das mãos sumiram, mas o processo de canonização demorou bastante tempo, demorou muito, né? Porque assim, ele morreu na década de 70, São João Paulo II, ele assume a cátedra de Pedro em 79, né? Depois do repentino falecimento de São João Paulo I, não durou nem um mês, acho que foi um mês, foi 40 e poucos dias, uma coisa assim. Bem complicado isso, né? E era um papa querido por Nossa Senhora também, porque quem tem o livro azul do Padre Gobi, se você observar por volta de lá, entre 78 e 79, ela não cita o nome do papa, mas é um papa querido também. E aí São João Paulo II assume, beleza. São João Paulo II é possível dizer que é o amigo dos santos, porque foi o pontificado que mais elevou santos aos altares, muitos santos. São Marcelino Champagnat foi dessa época de São João Paulo II, Santa Faustina, todo o material dela, a vida dela tava assim, em estudo. Acho que foi mesmo com, né, com como direi, o apoio mesmo, com o desejo do Papa João Paulo II de fazer com que tivesse uma santa polonesa, né? Claro que tem São Justino também, São Jacinto, né? Tem um santo polonês que carregou uma estátua gigante de pedra de Nossa Senhora, né? Então, atravessou toda uma região para escapar dos bárbaros, né? Mas mesmo assim, o material de Santa Faustina é muito relevante, né? Tanto é que reverbera após a morte de São João Paulo II, a Jesus Misericordioso, né? Toda a devoção e tal. E aí, por volta da década de 90, São Padre Pio passa a ser santo. Todo um processo, então, servo de Deus, não sei qual que é, tem uma hierarquia, venerável, servo de Deus, acho que é beato, né? Beato é antes de ser santo. Então, no caso de Carlo Acutis, falta um milagre para o estudo do Vaticano, para que ele possa ser santo. Então, para ser santo tem que ter 2 milagres. Um para ser beato e o segundo para ser santo. Aí é declarado, né? Então, eu estou fazendo esse introito no sentido assim. Quando a gente fala de São Padre Pio, Beato Carlo Acutis, a gente vê mais as biografias. Mas eu falo até por mim, é uma falha minha também. Deveria trazer mais alguns detalhes sobre São Thomas More, como é que se tornou santo, se tem milagre envolvido. É muito interessante, porque as pessoas do reino acadêmico, né? Porque alguns acham que é rei mesmo, sabe? Então é meio que no reino acadêmico. Não sabem que Thomas More é santo. Ou que nem eu já falei para vocês, São Beda, que inclusive realmente está lá, né? A referência de São Beda no escudo do Papa Francisco, da heráldica lá, aquela, sabe, né? O escudo, o Vaticano tem seu escudo, o Papa tem, para indicar seu pontificado, né? Papa João Paulo II tinha o totus tu, dizendo que era um consagrado pelo método Montfort, claramente. Mas o Papa Francisco tem uma referência de São Beda. Em alguns livros sobre temporalidade, sobre o pensamento sobre o tempo, memória, sobre o tempo, temporalidade na história do passado e tal, é citado Venerável Beda, que é a mesma pessoa. O problema é que o texto não está atualizado, né? Porque na época a pessoa fez a pesquisa, até lá era Venerável, aí chegou a santo, né? E eu já falei um pouco de São Beda em alguns áudios para trás, justamente porque ele é muito citado nessa questão do pensamento da temporalidade, da questão do tempo, de marcação da memória, do passado, etc. e tal. Certo? Então, eu estou fazendo um convite nesse dia 22 de junho. Eu sou assim mesmo, eu largo o peixe para vocês assar, entendeu? Se tiver interesse, procure. Se você já ouviu falar de Thomas More, mas você não sabia que era santo, tá aí uma grande oportunidade de eu e você descobrirmos, que eu vou tentar descobrir mais detalhes. Nesse dia,
é conjunto com São João Fisher, que tem alguma coisa a ver, porque se não me engano eles foram presos, né, pelo rei, e acho que um era o bispo e outro é o pensador e católico, e são da Inglaterra, e temos um problema aí, porque há mudança de igreja, né? O rei muda, porque queria queria se separar, sabe? Era católico, toda a Inglaterra era católica. O problema foi de um rei lá, acho que o Henrique VI, né? Com a Ana Bolena. A amante eu lembro. Ele queria casar queria casar na igreja com a amante. Meio que mandou matar a primeira esposa, e foi uma coisa feia. E aí a igreja católica, lógico, não aceita, porque o sacramento, né, não é assim que funciona. Aí ele resolveu fundar a própria igreja anglicana, que o rito lembra muito o rito católico, né? Sobre a igreja anglicana, na época do Papa Bento XVI, houve uma cisão dentro da igreja anglicana em que a igreja anglicana falou que ia começar a aceitar sacerdotes mulheres. Sabe como é que é, né? Nova ordem mundial. E a parte tradicional do anglicanismo não aceitou. Então muitos sacerdotes estavam... eu desisto da igreja anglicana. O próprio sacerdote. E são sacerdotes o quê? Casados, né? O que o Papa Bento XVI fez em sua... Olha, aquilo foi uma jogada de mestre, né? Depois que ele saiu é que eu fui saber. Não é só uma jogada de mestre, mas foi um acolhimento muito importante. Primeira coisa, no anglicanismo os padres casam, ou os sacerdotes casam, têm filhos e tal, mas vivem a vida, tal, né? Como tem que ser vivida, né? E o Papa Bento XVI acolheu esses padres que queriam sair da igreja anglicana justamente porque estavam fazendo a abertura de sacerdotes mulheres. O que ele fez? Ele falou, se você é um sacerdote anglicano, deseja sair do anglicanismo, eu, como Papa, né, Papa Bento XVI, acolho todos vocês para a igreja católica, mesmo sendo casados, mesmo tendo família. Então isso, se você não sabe, pode procurar lá. Esse foi um ano específico, foi um período de tempo dentro do pontificado do Papa Bento XVI que eu achei assim, excelente. Eu achei assim a coisa mais linda de tudo que o Papa Bento XVI nos legou, né? Sim. Sobre o Papa Bento XVI, ele está muito bem de saúde, obrigado, né? Mas ele diz que ele achava que ia morrer logo, né? Tadinho. A última notícia que eu soube, ele tá bem da cabeça, o corpo que não tá bem, né? O corpo envelheceu bastante. Mas assim, diz que ele não esperava viver todo esse tempo ainda, graças a Deus, né? Porque em 2013 ele renunciou. Gente, o ano que vem vai fazer 10 anos da renúncia do Papa Bento XVI e ele tá firme e forte. O Papa Francisco é que tá apresentando problemas no corpo, né? Ai, meu Deus. Ai, que coisa. Né? Que situation. Você imagina 2 papas emérito. Não dá, né, meu povo? Então vamos rezar pelo Papa, pelos 2 papas, né? Eu tenho rezado muito, quer dizer, diariamente, né? Tanto para um quanto para o outro. É muito triste, né? Quando morre também, não é legal. A gente se sente meio órfão. E convidar vocês a conhecer mais sobre a história desses 2 santos que estão marcados para esse dia. Eles têm um vínculo mesmo, eles foram presos na mesma cela, no mesmo presídio, enfim, ao mesmo tempo, né? E devido a essa mudança que aconteceu, né? Eles não queriam deixar de ser católicos só porque o rei já era anglicano, né? Já era protestante. Então vamos para a primeira leitura de hoje, que é o segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 13, e vai até o capítulo 23, do 1 ao 3. Naqueles dias, o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nesses termos: Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: O sacerdote Eucias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor,
filho de Miqueias, ao secretário Safã, e a Asaías, ministro do rei. Ide, consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. E de pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 118 com o refrão: Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrei felicidade. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Inclinai meu coração às vossas leis e nunca ao dinheiro e à avareza. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Vossos anseios pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, o evangelho desse domingo, dia 19 de junho, Lucas 9, versículos 18 a 24. A única coisa que eu vou falar a respeito do evangelho de hoje, dia 22, é com relação que toda árvore boa não pode dar frutos maus. E uma árvore ruim, ela também não tem como dar frutos bons. Isso me lembrou uma filosofia de internet, né? Porque rola muita filosofia e compartilhamento de experiências pessoais de algumas pessoas. Em parte são válidas, em outra parte não, porque você acaba fazendo coisa que os outros... aquela história, sabe? Às vezes a gente, na vida real, a gente pode não estar com muitas amizades, mas a gente tem que observar... Eu estou contextualizando a coisa, gente. Estou colocando em termos de tempo atual. Lembra que tinha aquele assunto, aquela frase? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Pois é. A grande parte dos jovens não tem uma boa relação social como nós tínhamos geração dos 40 anos, né? Década de 70, quem nasceu década de 70, ainda tem alguma relação real com alguém. Mas a geração atual, ela é mais virtual mesmo. Infelizmente, isso é um problema, eu estou pensando aí seriamente que o futuro dessa geração vai ser tenebrosa mesmo, vai cair nas mãos desse povo das redes sociais, desses grandes conglomerados, Facebook, Twitter e tal, se já não estão nas mãos, né? Então, aonde que eu quero chegar? Eu mesma estou passando por isso. Eu não tenho uma relação muito grande com ninguém de fora, assim, mais. Eu me isolei. Por outro lado, eu vejo muito relatos de povo do Instagram, alguma coisa do Facebook. Facebook não, mas mais é Instagram. E o Instagram, às vezes mesmo nas piadas, a gente vê umas coisas assim estranhas, né? Quer ver? Uma coisa que não é certo. No fundo, não é certo, tá?
mas é compartilhado 1000 vezes e você assume aquilo como, eu vou fazer também. Quer ver? Eu vou falar um. Eu não recebo muitas visitas aqui. A pessoa fala assim, tirou a foto da lata do Leite Ninho e do lado tem uma marca, ela tá com um saquinho de leite em pó da Poli, por exemplo. Poli é horrível, gente. Tem outras marcas boas de leite em pó. Aí coloca assim na legenda. Essa aqui é quando chega, tá para chegar a visita e a visita é enjoada. Entendeu? Então, o que subentende? Que no lugar de tem uma lata de leite ninho vazia, o cara enfia a Poli, né? Porque, na verdade, pelo inconsciente da pessoa, é leite ninho, vou tomar leite ninho na casa da minha cunhada, na casa da minha tia, né? Ou então, outro que tem uma garrafa de coca e tá colocando um gole, sabe aquelas Coca-Cola bem barata? Aquele refrigerante escuro bem barato? Mesma coisa. Isso aqui é para os enjoados que estão chegando de visita. Não tá certo, né? Mas também eu entendo a pessoa. Porque a pessoa não tem dinheiro para ficar comprando Coca-Cola, que é mais caro que um refrigerante de cola mais barato. Não sei se você está entendendo. Assim, o que eu quero dizer é assim. No plano virtual, nós temos pego. Aí agora, eu tô que nem o... Tá, a gente tem se apropriado de coisas que nos são confortáveis. Porque tipo, essa opinião eu tenho, então eu não tô fazendo errado, né? Então eu vou pegar essas filosofias da internet. Teve uma assim, ó. Eu fiz toda uma voada aqui para chegar no onde eu quero chegar. Uma vez a moça escreveu assim: não, gente, vamos parar com essa ideia de que, no fundo, ela é uma boa pessoa. Não, a boa pessoa tem que aparecer já na beirinha, já na superfície. Eu não estou aqui para descobrir, não estou aqui para fazer uma experiência de pré-sal na pessoa. Aí eu lembrei, na hora que eu estava lendo o Evangelho, lembrei dessa, né? Porque eu já passei por isso, de verdade, na real. É uma moça que às vezes eu cito aqui. É uma pessoa que eu rezo muito porque ela me prejudicou muito. Porque ela é 880. Quando ela gosta, ela gosta. Quando ela não gosta, ela chuta fora, dá um jeito. Acho que é capaz até de fazer uma macumba para matar a pessoa. Desculpa estar falando assim. Nossa, mas você está julgando a pessoa. Fala assim, olha, mas é que você não viu a pessoa. Você não conviveu com ela. Entendeu? Isso no mundo corporativo. Rezo muito por essa alma. Porque é uma pessoa assim que é medonha. É medonha. Quando ela ama de paixão, quer ter você perto dela, assim, tal, mas quando odeia, se ela puder jogar até cal em cima, depois de dar uns tiros, ela faz. Né? Então, esse tipo de gente, o que falavam? No fundo ela é uma boa pessoa. Eu tô rindo de sarcasmo mesmo. Tá? Então, gente, não é para julgar, mas a gente tem que tomar cuidado. Certo? A pessoa ruim pode se converter? Pois é. Em alguns casos, né, pessoas que passam pela uma experiência quase morte, algumas acabam mudando de comportamento, porque elas entram no tal do túnel, né? E elas veem que, eu tô quase morrendo, tô quase lá, de repente quando chega acordou, meu Deus. E a experiência muda, né? E a pessoa acaba mudando o comportamento. Mas assim, gente, a percepção do que você está atraindo, ou de uma pessoa, que nem, existe um outro caso, a pessoa aparenta ser ruim. E esses são os que eu até gosto. Várias pessoas que eu já conheci. Mal-humorado, geralmente homens, mal-humorado, sabe, azedo, fala uma na cara assim. Geralmente diabéticos. Diabetes assim, estourado, tem que tomar insulina na veia. Geralmente é porque deve ser orgânico mesmo o mau humor, sabe? Eu também fico devido à questão orgânica. Aí você vai ver, é fachada, é tipo urtigão ouriço. No fundo, esse sim, no fundo é uma boa pessoa. Mas eu quis trazer essa questão da primeira parte disso que eu vi no Instagram, da moça falando, parem, gente.
essa questão de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa com qualidades e virtudes, tem que estar na beirinha. Eu concordo mesmo. Algumas, mas o inverso existe. Pessoa que parece que é boazinha, mas depois se apresenta como um monstro, né? Uma egoísta, uma pessoa assim que quer aparecer fingida, acredita que é boa, mas no fundo ela precisa se tratar melhor. Isso já aconteceu também. Saiu até a tampinha da cabeça. Né? Deus tenha piedade dessa pessoa, porque senão tudo que ela fez de bom não vai virar o quê? Porque aí qual que é a intenção da pessoa? Às vezes a pessoa... No fundo, gente, isso é uma coisa que todo mundo vai passar. Eu sugiro que vocês façam uma autoanálise. Porque assim, eu já passei por isso. No fundo, muitas coisas que eu achava que era para ser boazinha, de fazer o bem, era para me mostrar. É duro chegar nessa conclusão, mas foi. Mas isso é importante porque às vezes é uma imaturidade mesmo da minha parte, que foi uma época da minha vida, não era na cristandade, mas era justamente no período do esoterismo, porque o esoterismo também é convidado a fazer a bondade, sabe? Todos nós somos convidados a fazer o bem. O problema é esse bem tem intenção para quem? Para quê? É Jesus, né? O católico é Jesus. Mas e os outros? É para quê? Para se mostrar? Não, porque eu sou boazinha, eu tenho essa fachada de santa. Pessoa de bom coração. Será? Melhor trabalhar isso, né? Melhor ver o monstro que a gente carrega dentro da gente. Certo? Então eu vou deixar vocês com esse papo besta, mas que é importante a gente estar analisando o que a gente está dando de importância para as redes sociais, porque, por exemplo, eu já falei aqui, vou terminar com essa. Eu sigo um canal do Instagram, mas eu sei que depois eu vou deixar de seguir. Não é no Santidade de Fato que eu sigo no outro. Que eu tenho um de bobeira, né? Eu fico vendo reality e justamente essas filosofias de internet. E fora os memes também. Aí, o que acontece? Como é que é? Chama @ Psicologia Tarja Preta. Acho que é tudo junto. Psicologia Tarja Preta. A pessoa sofre de ansiedade. Eu não sei quem que é o administrador, mas a pessoa fala dos problemas de quem sofre de ansiedade. Então eu me identifico porque eu tive muitos casos, assim, em períodos. Às vezes eu ainda tenho, mas agora eu já sei onde é que é o botão do liga e desliga, onde é que eu tenho que amarrar o bichinho da ansiedade com camisa de força e tapar tudo, né? Então eu já sei os gatilhos, e são vários. Então para evitar eu administro, além de administrar a casa da vida real, a minha vida na vida real, eu ainda tenho que administrar o meu emocional da vida real. Então, dentro dessa psicologia tarja preta, a pessoa fica falando de todos os gatilhos e o que as outras pessoas deveriam fazer com uma pessoa com ansiedade. Aí vai chegar uma hora que eu vou me cansar e deixar de ler, porque tipo, não, já foi. Tem coisa que eu concordo, mas tem coisa que eu não concordo mais. Tipo, a pessoa se faz de vítima, né? Em algumas situações. E isso a pessoa tem que trabalhar melhor, gente. Né? Eu estou falando do psicólogo, nem deveria estar falando, né? Porque senão vocês vão chegar lá e descascar a pessoa. Mas aí uma pessoa tem que entender que é uma pessoa que está padecendo, né? Padece, tem seus momentos e tudo. Tinha um também que eu seguia, que era o Resiliência Humana, mas aí depois eu vi que a pessoa era esotérica. Entrava nos lances do mindfulness. Isso, o mindfulness ainda é dentro da psicologia, né? Mas eu já não concordo porque é uma prática meditativa retirada do seu contexto espiritual e religioso da Índia, entendeu? Dos métodos de meditação budista. Então, o ocidental tem essa mania. Por exemplo, quer ver? Como é que eu vou tentar explicar? O yoga. Ah, mas fazer yoga é muito bom. Não é yoga, é yoga, para se falar. Ah, porque você faz os movimentos, os asanas. Asanas são os movimentos, né? Eu nunca fiz, é que eu tinha uma amiga que era professora de yoga. E aí, o yoga, ele não pode ser entendido como uma coisa fora, no sentido de um exercício parecido com musculação, ou como um pilates. Tá errado. O yoga é uma forma, uma filosofia de vida que mexe com o corporal, mas ele tem a sua espiritualidade e sua religiosidade embutida. Né? Quem trouxe o yoga, no caso, um tipo de yoga, o Hatha Yoga, primeiro
brasileiro foi o Hermógenes, né? Então quem também frequentou livraria já deve ter visto o livro dele, Yoga para Nervosos, né? Respeito muito o trabalho do senhor Hermógenes, eu acho que, não sei se ele passou tempo na Índia, não sei se está vivo também, porque ele já era um senhor de idade já. E mesmo assim ele fazia porque o yoga não é só quando você está longevo, né, com o corpo bom. Você faz a respiração do yoga mesmo com o corpo meio paralisado. Na idade dele ele fazia, né? Eu acho que ele já faleceu, acho. Mas é uma pessoa assim que tudo bem, trouxe o yoga naquele momento da década de 60, 70, né? Que tava aquela coisa hippie, né? Certo? Por outro lado, existe uma questão espiritual envolvida. Então é preciso tomar cuidado. O ocidental tem essa mania, não, é só um exercício físico. Pare. Não caia nessas lorotas. Tome cuidado com essas coisas. Não, é ótimo. Essa terapia é ótima. Né? Uma vez, eu não vou citar o nome do padre, tadinho do padre, vai saber, né? Mas o certo era, ele fazia uma prática lá, mas não era uma questão corporal, não sei se era uma massagem, o que era. E uma vez ele acabou colocando no perfil dele, que eu acompanho ainda, dizendo, nossa, como é que a pessoa não divulga isso e tudo? Só que eu pensei, meu Deus, padre, não faz isso, essa prática é esotérica. A pessoa que está fazendo lá os negócios, geralmente é consagrado por alguma divindade esotérica. Aí ele parou, graças a Deus. Inclusive, ele estava no interior de São Paulo, aí mudou. Aí quando mudou, graças a Deus, ele não vai mais procurar essa prática, acho, né? Porque não adianta, gente. Eu nem vou citar o que ele fazia lá. Acho que era quiropraxia. Tem que tomar muito cuidado. Os quiropatas, geralmente, na sua grande maioria, eles estão envolvidas com florais, estão envolvidas com radiestesia, estão envolvidas com coisas do esoterismo. São espíritas, muitas vezes são umbandistas, são budistas, esotéricos assumidíssimos, entendeu? De alguma linha aí e tal, não sei o quê. Então é preciso tomar cuidado. Tem povo que toma floral. Viu na farmácia, vou dar floral pro bicho, vou dar floral pra mim. Não, não faça. De verdade, gente. Isso abre portas que depois não fecha. Depois vai ter que ficar chamando um padre exorcista. Entendeu? São portas que não devem ser abertas. Mas são só gotinha. Minha filha, hoje, qualquer coisa, até o perfume, tenho medo até de perfume. Tudo está consagrado a alguma coisa que não é legal. E a gente está toda hora, eu consagro para São José, eu consagro para o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Né? O mal não pegará em mim. Porque hoje o mal está popularizado. O capeta está tão popularizado que tem, né, uma série Netflix que o demônio é bem bonitão, né? E outro é um deus do mal dos nórdicos que também virou personagem assim, oba-oba, né? Que é o tal do Loki. O Loki é um deus infernal dos nórdicos, é só dar uma pesquisada. E o que aparece? Mas é tão bonzinho. No fundo é uma boa pessoa. Tá, você vai falar que o capeta agora é uma boa pessoa. Já foi, né? Mas deixou de ser a partir do momento que desobedeceu a Deus Todo-Poderoso. Né? Então, cuidado, gente. Cuidado com as coisas. Cuidado com esse papo relativista. No fundo é bom. No fundo é uma boa pessoa. Presta atenção. Presta atenção ao que você está se agregando. Né? Gente, deixo-vos para esta quarta-feira em paz, né? A paz de Cristo a todos.